Senhor Jesus, querido e amado Mestre de nós todos, nesse instante, unimos os nossos pensamentos, unimos os nossos corações, para em uníssono vibrarmos a favor do nosso querido José Raul Teixeira, ele que faz tanto pela doutrina espírita, que divulga a doutrina há muitos anos. Nos lembrávamos no almoço de hoje, com Divaldo, do tempo de mocidade, quando ele falava, ele arrebatava, ele parecia nos elevar a todos. Fez palestras em conjunto com Divaldo, quando éramos jovens, que ainda estão em nossa mente, ecoam aquelas palavras maravilhosas em nossa mente, quando ele falou sobre Helen Keller. José Raul, receba as vibrações amorosas dessas 3.000 pessoas que aqui se encontram nesta noite. Pensamos em você, os seus olhos verdes, a sua epiderme, em você, que sempre traz ensinamentos e sempre leva ensinamentos por onde quer que você vá. Viajando para Nova York, você teve um AVC, em pleno avião, em pleno voo, já se encontra se restabelecendo numa UTI no Hospital Jamaica, mas nós enviamos até você, nesse instante, colocando a sua pessoa, a sua figura em nossa mente e rogando a Jesus para que daqui possamos doar para você toda a energia que pudermos, mas rogamos principalmente ao Senhor da vida, a nosso Mestre Jesus, a Deus, que ampare a você, que você receba não só as nossas energias nesse instante, mas as energias do páramo espiritual. Nós estamos nesse momento com você, José Raul Teixeira. Esteja certo disto. O movimento espírita brasileiro internacional está ao seu lado. Sinta as vibrações de amor que emitimos e as vibrações de amor que Jesus nos envia. Obrigado, Senhor, obrigado. Que possamos ter o José Raul brevemente, de novo, ocupando a tribuna espírita. Em seu nome, José Raul, a palestra de hoje será proferida pelo seu querido companheiro Divaldo Pereira Franco. E tenho certeza que posso dizer, por que não? Divaldo naturalmente vai proferir esta palestra em sua homenagem. Obrigado, Raul. Obrigado, Jesus. Obrigado, Divaldo. Que assim seja. Conosco, portanto, Divaldo Pereira Franco. Queridos amigos que dirigem a mesa deste evento, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O admirável escritor francês Dominique Lapierre tornou-se célebre ao apresentar ao mundo uma obra grandiosa a respeito de Mohandas Karamchand Gandhi. A obra que sensibilizou o mundo, recebeu vários prêmios de literatura e tornou-se uma grande película cinematográfica, chama-se Nesta Noite, a Liberdade. Dominique Lapierre
para poder escrever o seu livro, fez uma longa viagem à Índia. Examinou os locais aonde havia vivido Mahatma. Manteve contato com as autoridades inglesas depostas e também com aqueles que participaram da grande noite da liberdade da Índia e do Paquistão. Consultou as várias classes indianas e, porque a obra lhe houvesse rendido estipêndios extraordinários, ele se tornou um escritor não apenas exitoso, porém muito rico. E deu-se conta que aquela Índia que lhe era tão querida experimentava muitas aflições, apesar da liberdade que o Mahatma lhe havia oferecido. A superpopulação, a divisão em castas, a miséria socioeconômica e as misérias morais haviam tornado aquele grande país, hoje emergente, uma comunidade de lágrimas e de aflições. Nessa oportunidade, ele soube que um lar que atendia crianças órfãs na cidade de Nova Delhi e que era financiado por um conde inglês, havia fechado as portas por falta de recursos para levar adiante a tarefa da educação. Foi então que Dominique Lapierre teve uma ideia audaciosa: retribuir à Índia aquilo que o país dos Mahatmas e dos grandes gurus lhe havia oferecido. Retornou então numa longa viagem, desde a capital até Varanasi, a cidade sagrada, para poder ver como poderia dizer muito obrigado, escrevendo um livro que, afinal de contas, é a sua arte, que pudesse render estipêndios capazes de minimizar a miséria do glorioso país. Foi então que ele escreveu uma obra memorável que se chama Muito Além do Amor. É possivelmente uma das obras mais belas da literatura do século XX, na etapa final. Nesse livro, ele ressalta uma figura, a figura de uma menina pária, que o fascinou naqueles momentos em que, em Varanasi, entre os cadáveres queimados nas pilhas fumegantes e as águas lodosas do rio, aqueles buscadores dos últimos despojos cadavéricos para poder vendê-los aos párias, entre eles destacava-se uma menina adolescente de 12 anos. Era de pele característica das tradições indianas. A cabeleira negra basta caía-lhe até a cintura, e nos momentos em que ela mergulhava nas águas lodosas, atava-as a cabeça, toda aquela cabeleira de triunfo. Ele observou a menina que era a maior nadadora entre os buscadores de despojos ali às margens do rio sagrado. Aproximou-se da família. Seus pais também eram párias. Apesar da nobre senhora Indira Gandhi, quando primeira-ministra da Índia, haver terminado de maneira legal com as classes hediondas que assinaram o país há mais de 6.000 anos, a realidade é outra. Até este momento, aqueles que nascem sob o estigma do pária conservam as marcas dolorosas de uma criatura fadada à desgraça, ao sofrimento, cuja sombra não pode cair sobre ninguém, porque tornaria a pessoa imunda.
Mas Dominique Lapierre, desejando escrever a respeito daquela menina Ananda, que significa alegria, aproximou-se da família que mantinha um bazar. Era uma família de 10 membros. E Ananda destacava-se pela habilidade de rebuscar os cadáveres mal queimados ou apodrecidos, deles retirando dentes de ouro ou qualquer uma peça que estivesse no corpo e pudesse ser revendida para a manutenção da família. Sua mãe administrava os recursos familiares. Seu pai era encarregado da preservação dos filhos, todos eles nadadores do Ganges. E Dominique Lapierre apaixona-se por Ananda, por aquela menina que parecia uma flecha, e ao mergulhar nas águas imundas, conseguia trazer sempre o espólio da sua atividade. A família cercava de muito carinho, e ele resolveu acompanhar a vida dessa extraordinária mensageira da alegria. Na obra, que é um expressivo volume, no qual ele estuda também a origem da AIDS, desde as suas primeiras manifestações em Los Angeles, New York, Miami, São Paulo, Rio, e depois a pandemia que já ceifou mais de 40 milhões de vidas, e que tem contaminados um número quase equivalente de portadores do vírus HIV soro positivo. Ele vai oferecer-nos uma das belas vidas para nos mostrar a grandeza da paz e a melhor busca da saúde. Observando Ananda por vários anos, ele a viu crescer e ainda se lembra de quando ela lhe confidenciou, aos 14 anos, a maneira como a família se havia preparado para poder vendê-la em matrimônio. Era natural que devesse levar um grande patrimônio para também os pais do noivo oferecerem um outro patrimônio, a fim de que o lar pudesse revestir-se de um pouco de solidão, de solidariedade e também de solidez. A mãe de Ananda reuniu um pequeno patrimônio para doar ao seu sogro, que por sua vez deveria doar a Ananda alguns bens para a construção da família. Narraria Ananda que ela observava no silêncio do seu quarto a movimentação. Famílias que entravam, que mantinham colóquios, e ela sabia que estava sendo exposta à venda. Nunca teve a oportunidade de saber que era o noivo, a quem deveria servir com fidelidade até o momento da sua morte. Por fim, ela veio a saber que estava noiva. E no dia da apresentação àquele que era mais velho do que ela, 20 anos, a alegria tornara ruborizada, e mesmo vestida para o cerimonial, havia nela uma beleza esplendente, que parecia descer das páginas mais belas do mundo transcendental. E Ananda, depois de ser apresentada, foi ser preparada para o matrimônio. Nesse ínterim, certo dia, enquanto se banhava nas águas do Ganges, ela percebeu sobre o seio direito uma pequena mancha. Era uma despigmentação, apresentando na orla ligeira erupção. Ela passou a mão preocupada e, naturalmente, chegando a casa, falou à mãe que estava com algo singular. A mãe de imediato convidou um desses curandeiros de rua, que, tomando de um estilete, cravou na parte rósea, e porque a menina não sentisse nada,
Logo veio o diagnóstico desesperador: hanseníase, a doença que infecta ainda hoje a Índia, sendo o país de maior incidência desse terrível bacilo de Hansen. No dia seguinte, Ananda contará entre lágrimas. A família estava toda reunida e no meio da sala estava o vasilhame de alimentação convencional. Nos dias normais, todos sentavam-se em torno da imensa gamela para servir-se utilizando-se das mãos. Não naquela manhã. Havia uma trouxa de roupa ao lado do vasilhame de alimentos. A família em volta da sala, e quando ela saiu do quarto, o pai apontou-lhe. Ela percebeu que estava sendo expulsa da comunidade. A lepra ainda constitui um dos terríveis males. E o conceito da reencarnação, baseado no karma, considera que a lepra é uma punição divina e ninguém tem o direito de ajudar aquele que está queimando o seu karma. Ananda dobrou-se, alimentou-se frugalmente, pegou de 20 rupias e, sem uma palavra, pegou da pequena trouxa. Todos lhe deram as costas e, aos 14 anos, ela saiu do lar para nunca mais voltar. Falar a respeito do seu sofrimento, que sempre esteve presente na sua alma, nas vascas da miséria pária, é impossível. Mas ela começou a deambular no meio daquela súcia de miseráveis marcados a ferro e fogo, que apodreciam nas ruas e muitas vezes eram atirados às latas de lixo antes de morrer, para facilitar a desencarnação. Aquela semana foi de opróbrio e de humilhações, agredida muitas vezes pelos estupradores. Ela teve que resistir na sua inocência, até que, esfaimada, certo dia, na plataforma da estação de trem que levava a regiões longínquas do seu país, quase a morrer de inanição pela fome, viu a providência superior acercar-se. Um triciclo, dele saltar um homem de boa aparência, acercar-se-lhe e perguntar-lhe no dialeto parsi: por que está aqui na rua tão jovem? E ela disse: porque a minha família expulsou-me de casa. Mas você não tem ninguém? Ninguém. Mas é exatamente o que eu estou necessitando. Eu sou um representante comercial, pai de 2 crianças, e necessito de alguém para ajudar a tomar conta dos meus filhos, jovem, enquanto eu realizo viagens por diversas cidades. E de imediato deu-lhe uma nota de 50 rupias e convidou-a para trabalhar no seu lar. Ananda verteu pranto de gratidão a Shiva, o deus da sua predileção. Ele a colocou na pequena carruagem e viajou, alongou-se, saiu do centro da cidade e nos arredores levou-a até uma propriedade imensa de muros altos cercados e apresentou-a a um homem que a partir daquele momento se encarregaria do seu destino. Esse cavalheiro distinto e nobre era um aliciador de menores para a prostituição. Ele vendeu a Ananda àquele explorador, e a primeira atitude desse foi aplicar-lhe uma surra, para que ela soubesse que a sua vida a partir daquele momento não lhe pertencia mais. Ananda foi atirada a um pátio onde estavam outras adolescentes desde os 10 anos e passou a receber as instruções próprias para o lenocínio. Quando
ela foi despida e se percebeu que tinha a marca da lepra, naturalmente foi separada para um grupo daquelas que somente podiam atender aos párias, aos mendigos, aos miseráveis, mais miseráveis. Um pouco de maquilagem resolveria o problema, e ela foi atirada ao antro da mais baixa prostituição, tendo que atender em média 20 clientes por dia, no mínimo, e ficar apenas com importância que mal dava para sustentá-la. Foi nessa agonia terrível que ela experimentou os 6 primeiros meses da sua vida juvenil, marcada pela tragédia, aonde estaria Shiva, o deus da sua predileção, até que certo dia, reunindo as forças debilitadas com uma outra amiga, ela resolveu correr o risco da evasão e fugiu, o que naturalmente era punido com a morte, mas conseguiu misturar-se à farândula dos leprosos que vagueavam por Varanasi, e entre eles procurar algo para poder manter a vida. A lepra é indubitavelmente uma tragédia, seja em que época haja ocorrido. E foi assim num dia de muita fome, de muita dor, de maltratos, no meio daqueles que constituíam a suprema ralé da Índia, que ela ouviu falar pela primeira vez de Madre Teresa de Calcutá. Alguém falou en passant que havia uma religiosa na Índia que estava querendo destruir os deuses para implantar um deus oriental que vinha de Israel e acabar com as tradições da cultura, a cultura que era considerada originada em Brahma, o Senhor do Universo. E ela detestou essa mulher terrível que desejava substituir as tradições e a vida. Mas então ela soube também que nos arredores de Varanasi havia um lugar onde se atendia aos miseráveis, onde se dava um pedaço de pão e numa escudela um pouco de sopa. Com outros infelizes, ela entrou numa fila imensa à porta de uma casa onde tinha escrito em indiano: aqui existe a esperança. Mas a fila era imensa, e quando estava mais ou menos próxima dela, acabou a alimentação e todos foram expulsos da área. Ela ficou ali quase inanimada. No dia seguinte, quando a fila se fez, ela estava presente. E foi então que uma mulher vigorosa, que apresentava um hábito branco debruado de azul e que servia em um guichê adiante, olhando a fila imensa, saiu e no meio daqueles infelizes olhou para a menina demoradamente. Já havia no rosto de Ananda alguma despigmentação. Então ela perguntou-lhe: tens fome? Ananda mal podia dizer algo. Ela tirou-a da fila, perguntou-lhe o seu nome. Ananda. Alegria. A religiosa levou-a e, examinando-lhe o corpo, percebeu que ela era portadora da doença fatal condenada pelos deuses. Internou-a naquela casa da esperança. Eram pavilhões abertos, esteiras no chão. As esteiras eram disputadas por aqueles seres deformados, homens e mulheres cotos. A maioria não tinha braços, não tinha pernas, usava bastões, usava muletas. E deram-lhe uma esteira de onde havia saído um cadáver à véspera. Era somente assim que se encontrava um lugar
na casa da esperança. Mas aquela senhora vigorosa voltou-se para ela e disse-lhe: eu sou a irmã Bandona, servidora de Jesus. Deveria ser o Deus estranho. Ela quis correr, mas não tinha forças. A irmã Bandona diariamente ia levar-lhe óleo de chalmúgara, porque não havia nenhuma terapêutica eficiente. Era esse produto placebo que se aplicava nos enfermos. O plomin, a sulfona, a diazona, raramente chegavam à Índia. Então a irmã Bandona passava o óleo de chalmúgara no corpo, agora entumecido, da menina que já apresentava algumas deformidades. E foi numa dessas vezes, quando a irmã Bandona veio falar aos infelizes, que notou uma das esteiras que esvaziara pela morte de um, tomada por um estranho. E ela perguntou: como? Você adentrou-se aqui? Já havíamos reservado esse lugar para outrem. E o homem reagiu, e os pacientes reagiram. Atiraram-lhe pedras, atiraram-lhe as muletas, e a irmã Bandona permaneceu de maneira nobre, como se estivesse sendo crucificada. Nenhuma palavra. Ananda ficou apavorada, correu e escondeu-se de atrás e disse-lhe: reaja. Mas a irmã Bandona não reagiu. A menina pensou que ia expulsar aqueles miseráveis, ingratos, perversos, que recebiam todo amor e ternura e retribuíam dessa maneira cruel. Mas a irmã Bandona permaneceu incólume. E quando parou um pouco a gritaria, ela disse: oremos. E começou a balbuciar em Parsi, o idioma mais geral, o Pai Nosso, que Ananda por primeira vez pronunciou. Esse exemplo notável de estoicismo e de compaixão que a irmã Bandona oferecera aos infelizes tocou profundamente Ananda, e ela tornou-se-lhe a auxiliar, a sombra. Onde a irmã Bandona estava, Ananda também. E foi assim que começa o terceiro capítulo da sua vida. A irmã Bandona tocava-lhe o corpo, as suas mãos pareciam espargir chispas luminosas, e lentamente as tumorações de Ananda foram desaparecendo. Ela foi recuperando a inteireza do seu corpo. Quando então ela pediu: eu gostaria de ser também uma irmã da caridade. A irmã Bandona lhe disse que não podia ali, em Varanasi, porque a ordem tinha sua sede em Calcutá, e a viagem era longa e dispendiosa, mas que tudo faria para indicá-la a Madre Teresa, o anjo dos leprosos. Alguns meses depois, a irmã Bandona leva Ananda à Casa da Caridade, em Calcutá. Era um casarão. Quando Ananda abre o portão e vê aquele Cristo que tem na clausura, que mudou a vida de Madre Teresa. Quando ela voltava, deu um período de meditação. Ao chegar àquela varanda, ela viu escrito, embaixo da cruz, a frase de duas palavras em inglês: tenho sede. Então Madre Teresa, que era professora de inglês da ordem, perguntou se ele tem sede. Há 2000 anos ele tem sede. E o que é que eu lhe dei? Quando ele gritou que tinha sede, deram-lhe na ponta de uma lança uma esponja com vinagre e aloes, substância amarga.
Mas ele continua com sede. Foi a partir dali que nasce o anjo da caridade. Ela pede permissão à abadesa para afastar-se da ordem ao Papa Paulo VI e começa a recolher leprosos nas ruas de Calcutá, nas quais se encontravam à época mais de 100.000 leprosos, apodrecendo nas avenidas da cidade que possuía na época 6 milhões de habitantes. É ali que nasce. E a Nanda, quando vê dizendo que tem sede, ela se comove. Faz então o curso, o noviciado. Ela tinha ansiedade imensa de dialogar com Madre Teresa. Porém, aquela monja baixinha, frágil, não parava em Calcutá. Até que a aproximação dos votos, quando deveria receber o hábito, um tecido branco debruado de azul para fazer um sari com 4 metros cobrindo a cabeça, Madre Teresa apareceu e sorriu para elas e disse-lhe: toda a teologia está nesta frase: amar até doer de tanto amar. O mais é a explicação disto. Quem já ama e experimenta a dor do seu próximo, esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. E quando Ananda teve a data em que ia receber a indumentária das Irmãs da Caridade, Irmã Bandona veio participar da missa episcopal, porque ali estavam moças de diferentes famílias, de castas diversas, de países longínquos, e porque ela era pária, era a servidora de todas as suas irmãs, encarregadas de limpar os despejos, de cuidar da parte infecta da organização, o que fazia com doce encantamento. Naquele dia em que todas iam despedir-se do mundo, estavam seus familiares. E Ananda olhou na multidão, até que viu levantar-se uma mão. Era Irmã Bandona. A sua família deitou-se, retirou depois o vestido de noiva e envolveu-se na indumentária branca debruada de azul, senda religiosa 3.548. A ordem que mais cresceu no mundo de abnegadas servidoras de Jesus, e recebeu como tesouro uma bacia de Friendly, um pedaço de sabão, 2 peças íntimas, mais 4 metros de tecido, um rosário e uma cruz feita de figueira brava. Eram todos os seus bens. A partir dali, ela pertencia a Jesus. Irmã Bandona volta a Varanasi e agora está sob a supervisão de uma outra monja, quando acontece um episódio extraordinário que vai ser uma nova vida para a Irmã Alegria. Madre Teresa voltava de Roma e, passando por New York, ela soube da calamidade que estava devorando a cidade, a AIDS. Tudo havia começado quando um jovem cabeleireiro gay de Los Angeles apresentou também uma mancha na pele. E sendo ele muito vaidoso, foi ao dermatologista, que percebeu tratar-se de um tumor. Logo depois, a tumoração modificava-lhe a face, e o médico diagnosticou como tumor de Carpose. E logo depois, esse jovem teve uma problemática no aparelho digestivo, abriu-se-lhe em aftas, e uma espécie de pneumonia dominou-lhe os pulmões, e ele morreu desde o primeiro sintoma ao 30º dia. E o seu corpo começou a decompor-se
em um período muito rápido. Foi sepultado de emergência e no necrotério adotou-se que ele havia morrido por falência dos órgãos de uma doença estranha. Quando então, em Nova York, um piloto da Air Canada apresentou o mesmo tumor de Kaposi. Este rapaz, que também era gay, era piloto, ou melhor, comissário de bordo. E depois de receber o tratamento especializado, morreu em menos de 2 meses, decompondo-se em vida. Isso chamou a atenção dos médicos, que logo estabeleceram tratar-se de uma doença nova. Em Miami, um terceiro jovem, que era estilista, apresentou a mesma sintomatologia e morreu apodrecendo vivo. Logo deu-se um alarme. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos confrontou os 3 dados. Los Angeles, Nova York, Miami. Era uma epidemia. Logo depois chegava notícia de São Paulo, de Paris, de Londres. E os grandes laboratórios como Pasteur começaram a trabalhar. Primeiro a isolar o vírus. E logo depois a tentativa de esclarecer como esse vírus, que fica inoculado no macaco barriga verde na África e é inofensivo no símio, havia passado para o organismo humano e era terrível. Já agora a pandemia da AIDS, ou SIDA, se alastrava pela terra. E narra Dominique Lapierre que os Estados Unidos começaram a trabalhar para tentar observar aquele vírus que tinha mutação, o que dificultava a elaboração de uma vacina. Quando se preparava para o modelo 1, ele apresentava uma mutação e era óbvio que era muito mais voraz, mais destruidor. É nesse período que New York, principalmente o grande bairro em que moram artistas ainda hoje, Greenwich Village, o número dos infectados era imenso. Os hospitais recusavam-se. Foi um período de caça às bruxas. Tinha-se medo de qualquer contágio. E eles morriam sob os viadutos, nas latas de lixo. Eram perseguidos, alguns foram queimados vivos, inclusive aqui no Brasil. E esse pavor, que era a nova lepra, alarmava. Madre Teresa chega a Nova York e vai ter o encontro com o prefeito, o senhor Edward Koch. E então ela diz: eu soube que uma doença nova está matando a juventude americana. Ninguém faz nada por nada. E o prefeito disse que estava procurando uma casa em Greenwich Village para fazer um pequeno hospital para atendê-los, já que não se podia cuidar, atendê-los até a morte. Então ela se ofereceu, porque todos os médicos recusavam-se. Os hospitais, os odontólogos, os enfermeiros, todo mundo tinha medo do contágio. E graças ao cardeal O'Connor, Madre Teresa conseguiu uma casa de 3 andares, ali mesmo no bairro de Greenwich Village, e estabeleceu esta frase: aqueles que são portadores de AIDS são Jesus crucificado, que nós deveremos atender. Aceitou a casa de 3 pisos, estabeleceu como deveria ser edificada a construção para adaptar um hospital. Nada do conforto americano, camas simples, nada de aquecimento, nada de refrigeração. Deveria ser um lugar espartano. Mas ela não sabia que no inverno Nova York tem temperaturas negativas. Em julho e agosto tem temperaturas de 44 graus. Mas estabeleceu seus critérios.
e mandou um aviso a Calcutá que enviasse um pelotão das Irmãs de Caridade para tomar conta dos leprosos modernos. E entre as religiosas elegidas estava Ananda, que contava agora 20 anos. Havia recuperado totalmente a saúde. Seus olhos brilhavam. E quando ela e as amigas chegam a Nova York, a alfândega de Nova York tem a maior surpresa da sua história. Porque no momento de fazer a revisão de bagagem, o que aparecem para eles são 20 sacos de aninhagem, tendo dentro de cada uma bacia um pedaço de sabão, 2 peças íntimas, mais 4 metros de tecido, exatamente o que elas usavam, e somente necessitavam disso para servir Jesus em qualquer parte da terra, sem a necessidade de bagagem. Eles ficaram surpresos, e saíram aquelas jovens. Era dezembro, nevava em Nova York, e elas encantaram-se com a neve. Nunca haviam visto. Apanharam a neve para comer. Quando o ônibus tomou-as do aeroporto Kennedy a Greenwich Village, em cuja casa de 3 andares elas enfrentariam a cultura americana. Ali estavam jovens que se entregaram à mais vil corrupção, marcados pela AIDS, mas sobretudo pela degradação moral do mais baixo nível. Apenas um médico ajudava aquelas jovens que os atendia até a morte. A sua missão era atendê-los. Não podiam fazer nada, não havia medicação. Aos mais débeis, oferecer o conforto de um banho, palavras amigas, alimentá-los. Então, Ananda deixou-se fascinar por um jovem afrodescendente. Ele era homossexual, mas Ananda não entendia disso. Havia vivido um outro mundo. Quando o médico reuniu aquelas jovens e disse-lhes: vocês estão na América, não se surpreendam com nada. No que diz respeito à degradação humana, a América possui o que é de mais vil, o que é de mais terrificante. E deu-lhes uma aula formal a respeito do contágio da AIDS. Somente através do esperma e do sangue é que o contágio se dá. Mas basta um leve contágio, basta a primeira experiência sexual com o contaminado para contaminar-se também. Então ali havia jovens que já traziam transtornos mentais da vida que levava. Entre eles, um jovem que imitava uma grande atriz, Lauren Bacall, e que Humphrey Bogart chamava de Sweet. Esse jovem era depravado, era travesti, e então personificava Lauren. Ele necessitava diariamente de $200 para comprar cocaína. Então entregava-se ao mais vil dos comércios e voltava para a residência da esperança. Então a diretora proibiu de sair para a degradação. Ele teria que optar: ficar na casa da esperança ou morrer embaixo do viaduto como animal putrefato. E Ananda se foi integrando. E este afrodescendente chamava a doce irmã Alegria. Ele morreu nos seus braços. E antes de morrer, tentou contar a Ananda o conflito da sua vida. Essa dificuldade de aceitar-se. Depois a entrega ao prazer daninho, a contaminação.
e o arrependimento de não haver recebido Jesus no seu coração. Ananda ficou com ele até o último momento e abençoou. Nesse ínterim, Madre Teresa, sabendo que nas prisões mais terríveis da América havia portadores de AIDS, em penitenciárias, mandou pedir ao prefeito que mandasse para ali algum desses condenados à morte. E um deles, que estava no último estágio da vida, apaixonou-se literalmente por Ananda. Era um criminoso feroz. Estava praticamente despedindo-se da terra. E Ananda, pelo seu encantamento, a sua ternura, a sua pulcritude, porque foi o corpo estuprado, não foi ela. Ela permaneceu virginal. Ele propôs-lhe, em uma sedução vulgar, ela disse: não posso. Eu sou casada com Jesus. E de imediato a fera reagiu, dizendo que ela evitava o contato com medo da AIDS. E numa oportunidade em que Ananda atendia um paciente, de costas, ele havia tirado sangue de uma artéria e, chegando-lhe no glúteo, aplicou-lhe para poder contaminá-la. Ananda apenas pôs a mão e disse: apesar disso, e graças a isso, você jamais me terá. Ele morre e Ananda continua por mais 3 anos na Casa da Esperança. Como o vírus invariavelmente aloja-se na medula óssea e pode ficar 10 anos em incubação, para então aparecer a posteriori, quando o organismo tem uma problemática qualquer. Ananda, naqueles 3 anos, não apresentou qualquer sintoma, mas nesse ínterim, quando a casa estava organizada e atendia agora, através de alguns produtos do primeiro coquetel, para manter o paciente vivo, a China abriu espaço para que Madre Teresa lhe erguesse, na capital da China, um lar para crianças débeis mentais, para crianças autistas. E Ananda, pela sua virtude, trabalho, dignificação, foi elegida para ir dirigir a ordem com a religiosa que havia adotado em New York. Partem as duas. Naquela época, 1986. Madre Teresa era responsável por 186 mil rancenianos no mundo. A sua ordem atendia a mais de 200 mil crianças órfãs espalhadas na terra. Logo depois, Ananda viaja para Pequim. E Dominique Lapierre vai agora estudar a AIDS e demonstrar que ainda hoje é incurável. Ninguém se equivoque. Depois da infecção, a cura, até esse momento, do ponto de vista da ciência médica, é incurável. O coquetel mantém o paciente dando uma vida quase normal, mas ele continua infectando. É necessário, portanto, que todos tenham cuidado na hora do sexo, que está brutalizado. Já não vivemos mais os dias do sexo. É o erotismo vulgar, a promiscuidade. É o indivíduo que se transformou somente na genitália, pela corrupção moral que assalta a nossa sociedade aturdida. E Dominique Lapierre, ao apresentar o seu Muito Além do Amor, encerra a sua obra dizendo que a verdadeira saúde é aquela que vem da paz interior. Para que o indivíduo possa desfrutar de saúde, é indispensável ter paz. Sócrates
num dos seus maravilhosos diálogos, narrado um deles por Platão, assevera que a doença está no ser. O ser é o imortal, não na sombra, que é o corpo. E é necessário que seja tratado no íntimo e não na exterioridade. Graças à filosofia socrática, a humanidade vai ter a base da medicina, quando o eminente mestre estabelece como padrão da medicina, ele que se torna o pai da medicina grega, que é necessário o indivíduo desfrutar de paz para poder superar qualquer conjuntura negativa na área do organismo. Hipócrates estabelece a doutrina através da qual o indivíduo é portador de certos resíduos internos que abrem espaço às contaminações. 200 anos depois de Jesus, nós vamos encontrar um outro médico grego, Galeno, dizendo que é necessário o cultivo da alegria, Ananda, alegria, para podermos viver com saúde. É natural que as pessoas melancólicas, escreveu esse notável Galeno há quase 19 séculos, tem mais tendência a fazer doenças cardiopatas ou cancerígenas. E todos aqueles que vivem sob tensão, mais cedo ou mais tarde vão revelar distúrbios orgânicos com doenças degenerativas. É por isso que um dia o poeta de Nazaré, o cantor das bem-aventuranças, essa extraordinária sinfonia inapagável, que jamais se acaba na história da humanidade, terá a ocasião de dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos trago a minha paz, não a dou conforme doa o mundo, eu a dou como somente eu a posso doar. A que paz ele se referirá? Sócrates havia dito que era o estado de consciência reta. E Buda, 580 anos antes de Jesus, havia assinalado que era necessário falar bem, pensar bem, agir bem, corretamente, para poder ter um coração rico de compaixão e viver em paz. Então a paz tornou-se, nos anais da filosofia e das estruturas da teologia, a base da saúde integral. Quando guardamos ressentimentos, quando cultivamos mágoas, quando nos deixamos ferir, quando permitimos que os maus nos atinjam, é óbvio que a nossa paz desaparece. E ninguém merece perdermos a nossa paz. Não devemos permitir jamais que alguém mate em nós a alegria de viver, porque quem assim procede não merece desprezo nem amargura, merece compaixão, porque é portador de um transtorno profundo, de um distúrbio de comportamento que talvez não se haja revelado, mas que está íncito no espírito como um karma doloroso: a ingratidão, a perversidade, a ausência de sentimento. E toda vez que eu falo isto, uma emoção peculiar me domina, porque ninguém chega à provecta idade de 84 anos sem atravessar o vale das sombras, sem suportar o calvário das ingratidões, sem coroar-se de espinhos, sem ter que sorrir por fora e a alma chorando. Ninguém atinge uma idade avançada sem ter vivido as experiências do cotidiano. Mas para que seja realmente feliz é necessário não deixar que os maus o tornem mal, que os infelizes façam que ele também seja infeliz.
não permitir que a alegria embucheça no coração, porque eu vos trago boas novas de alegrias, que é o Evangelho, é a expressão de Jesus. E quem realmente conheceu Jesus nunca mais é o mesmo, de Joana de Ângeles. Ou detesta ou se fascina. Pode ficar em cima do muro enquanto for um Jesus de conveniência, mas quando for aquele que arde nas entranhas da nossa alma e nos aponta a certeza da sobrevivência, um halo de compaixão, toma-nos conta da vida e olhemos o perseguidor como um infeliz, olhemos o perverso como um psicopata e recebemos a crueldade como um louro, porque só nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. Agradeço a Deus com toda a emoção as noites indormidas, as incompreensões, a internet desmoralizadora, que não dá enseja da pessoa justificar-se, porque o covarde se oculta por detrás de um pseudônimo. Então é necessário que mantenhamos a nossa saúde. Para amenizar o tema, certo dia, não faz muito, eu cheguei para uma conferência numa cidade do sul do país, e um desses confrades muito loquaz e desequilibrado, vendo-me chegar, gritou: Divaldo, você não envelhece, você está conservado e formal. E eu então lhe disse: não envelheço. Quem está conservado e formal é cadáver. Eu estou conservado em alegria e em shampoo. A alegria mantém a vida e o shampoo a cor dos cabelos. Então é necessário ter alegria, a alegria de viver, porque a vida física, por mais larga que seja, é breve e passa. E como passa, depois que passa. No Nordeste dizemos: viver até os 39 anos é tão demorado. Mas quando começa o período dos 40, 50, 60, 70, a gente olha para trás e foi ontem. Porque nós somos pessoas saudáveis, com atividades. Não é o tempo que corre, são as atividades que se multiplicam. Então não tem hora vazia, não tem momento ocioso, só tem momento de ação. E a alegria, que não quer dizer falta de tristeza, porque a tristeza faz parte da saúde. Só os esquizofrênicos têm uma linha reta, porque eles não têm problemas, eles são problemas para os outros. Toda pessoa saudável não quer dizer que não tenha doenças. E está provado cientificamente que depois de uma boa depressão, a pessoa melhora. Porque a depressão leva à reflexão profunda, ao autoencontro. O extraordinário Carl Gustav Jung, em 1913, quando ele fez a análise da psicologia profunda, ele escreve uma página memorável: aonde estavas, minha alma? Eu te procurei por toda parte, e tu estavas, minha alma. Onde te escondeste de mim? É uma página lírica do livro vermelho de Jung. Ele entra em depressão profunda. E graças à depressão profunda, ele se tornou um dos mais notáveis psicoterapeutas da humanidade em todos os tempos. Então é natural que tenhamos alegria. Quando o ingrato nos esbordou a face, é lógico que as emoções entristecem-se, mas a compaixão nos dá piedade. E o amor, quando é verdadeiro, vai verificar que a pessoa está doente, da emoção, ou psiquicamente, ou espiritualmente tomada por um adversário que nos odeia. Vejo em volta das pessoas aqueles cômpares que as odeiam e as detestam.
No ano de 1951, eu tive a satisfação de ler algumas das conferências do professor Baldi, pelo Nordeste do Brasil, em Salvador, em Fortaleza, porque ele não falava o português. Ele escrevia a conferência em italiano, o professor Clóvis Tavares traduzia, e eu lia-as. E através de um intérprete as perguntas eram atendidas. Viajando de Salvador a Fortaleza, eu me aproveitei do professor Baldi. E então eu perguntei: professor, por acaso o senhor vê os espíritos que acompanham as pessoas? E ele me disse que sim. E eu lhe disse: às vezes eu fico tão aturdido, professor, porque a pessoa está me contando uma coisa e eu estou vendo alguém dizendo é mentira. Não é assim não. E eu fico embaraçado ouvindo os dois. E às vezes, ao invés de responder ao espírito, eu respondo à pessoa o que o espírito disse. E tenho tido vários momentos de constrangimento. Então o professor Baldi me disse, ele era um grande místico, pegou na minha mão e disse: como? Você também? Eu digo: eu também, infelizmente. Ele disse: meu filho, comigo ainda é pior. Eu vejo as pessoas cavalgadas por espíritos que montam nos ombros e ficam batendo os pés no tórax. Muitas vezes em Gubbio, onde ele morava na Itália, vem pessoas dizendo: doutor, eu estou... Ele não era doutor, era professor, mas porque era um místico, as pessoas procuravam. Eu venho aqui pedir um remédio para os brônquios. E eu vi os espíritos batendo os pés e dizendo: não, diga para esse sem vergonha que o melhor remédio é mudar de caráter. E então eu fico sem poder dizer. Eu caminho ao médico e digo: ore mais, vá mais à igreja e etc. Então eu vejo que o indivíduo é telementalizado, no bem e no mal. Allan Kardec perguntou aos espíritos: interferem os espíritos em nossas vidas? Mais do que imaginais, a ponto de que muitas vezes são eles que vos conduzem. E por que somos marionetes? De acordo com a nossa conduta interna, atraímos semelhantes. E esses semelhantes, por afinidade, mudam o nosso comportamento, mudam a nossa vida. Nossos inimigos utilizam-se dessas pessoas irresponsáveis e levianas para nos ferirem. E nós, como crianças, caímos no jogo, deixamos-nos levar. É necessário ter paz, essa paz que Jesus nos dá e que a doutrina espírita restabeleceu quando provou que nós somos imortais. A alegria de sermos imortais é tão fascinante que muitas vezes eu me dou conta planejando a minha futura reencarnação e já esperando o momento da grande transição planetária, quando eu estarei aqui de volta, é claro. Logo mais eu parto e retornarei. Houve um momento na minha vida muito curioso, permitam-me contar sem querer fazer autobiografia. Quando eu completei 80 anos, ai meu Deus, como é pesado, né? 80 anos. Quando eu completei, eu resolvi que já não tinha mais condições de viajar, porque todo mundo de 80 anos está cansado, arrasta os pés, perda de memória, perda de cabelo, perda de tudo. Eu digo: meu Deus, eu não quero começar a desfazer o pouco que eu fiz na vida. E estava planejando aposentar-me. Eu já era aposentado do Instituto, aposentar-me da palavra, fazer vidas, conferências, lá da Mansão do Caminho, eu entraria em contato, graças à tecnologia. E eu estava até alegre, porque viajar é uma beleza em turismo. Mas viajar para a divulgação da doutrina é uma bênção, cansativa, bem se vê. Então, eu recebi um convite para falar no Congresso Mundial na Espanha, no ano de 2010. Eu digo: meu Deus, daqui a 3 anos eu estarei um caco. Os amigos me convidaram, porque fui eu quem falou pela primeira vez durante a ditadura, nos subterrâneos espanhóis, a doutrina renasceu. Então, desejando estimular-me, homenagear-me, convidaram-me. E eu digo: de forma nenhuma. Deixei o convite para lá.
Quando eu estou em Salvador, diariamente às 9 horas, Joana Dias vem e escreve uma mensagem. No passado ela saía e eu datilografava. Agora ela sai e eu digito, para não acumular. Nesse ínterim, pela primeira vez, ela ditou a mensagem e parou. Eu tenho 2 mesas, a mesa maior e a mesa do computador. Termino de psicografar e vou digitar. Ela ficou entre as 2 mesas. Eu comecei a digitação e dizia, meu Deus, o que será? Será que ela vai dizer que eu vou desencarnar? Mas olhei para ela, aquele rosto suave, de riso, riso de freira, que não mostra o dente. Aquele riso. Eu então disse assim, minha irmã, eu nunca pergunto nada, mas eu gostaria de um conselho da senhora. Os amigos de Espanha convidaram-me para proferir a conferência de abertura do Congresso Mundial. E ela, bem generosamente sábia, perguntou-me como se não soubesse, quando será, meu filho? Eu disse, outubro de 2010. Mas eu estarei com 83 anos. Eu não sei o que respondo. Ela sorriu e disse, aceite, meu filho. Eu disse, oba, ganhei 3 anos, está garantido. Ela saiu, eu já fiz um e-mail e disse, estarei aí se por acaso estiver reencarnado, eu tinha certeza que estava, e tal, e tal, e tal. E já comecei a planificar, não, vou pregar, estou encarnado, vou me pregar. Um mês depois, eu recebi da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, um convite para falar no centenário do Centro Francisco de Assis, onde eu falei pela primeira vez no Paraná, no ano 2012. Eu digo, Ave Maria, eles querem me matar. Eu estarei com 85 anos, nem vou dar importância, 83 vai lá. E daí a um mês, 2, Joana escreve para outra vez. Eu já estava mais ou menos habilitado. Aí eu dei à minha voz um tom melífluo. Ah, minha irmã, os espíritas são fascinantes. A senhora imagine que os irmãos de Ponta Grossa estão convidando-me para proferir a conferência do centenário do Francisco de Assis. Quando será, meu filho? 2012. E aí eu fiquei na certeza de que ela dizia, aceite. Ela sorriu e disse, 2012? Eu digo, sim, senhora, temos que orar bastante. Eu aí respondi, eu aceito se orarmos bastante. Já venci 2010, 2011 já está desencarnando, janeiro de 2012 vem aí, eu estou orando. Pois bem, a Federação Espírita Portuguesa convidou-me para a palestra do centenário 2027. Eu aceitei, porque dá tempo de ir e voltar, e voltarei criança índice. Como as crianças estão revolucionando a Terra, eu imaginei a ida, então eu desencarno aí por 15, 16, que não seja antes. E então volto por 18, estarei lá e farei uma palestra, lembrando-me de hoje em São José do Rio Preto. Então proferirei a palestra, alegria de viver com Jesus, porque a doutrina nos disse que a morte é nada mais do que um solau em uma sinfonia de vida. É o passaporte que nos leva para outra dimensão. Então nós poderemos tornar a nossa vida perfeitamente ditosas, mantendo a alegria, sabendo que tudo passa, que a tristeza de hoje é a véspera da alegria de amanhã, como muitas vezes a alegria de hoje são as lágrimas que virão. Então, nesta mensagem que eu meditei para falar aos corações amigos de Rio Preto e região, a respeito de Ananda, que experimentou tantas vicissitudes e do amor de Cristo,
que a convidou para salvar vidas, para que nunca percamos a alegria de viver, mesmo na doença, especialmente na doença. Já tive parada cardíaca, morte clínica, câncer de próstata. Durante 18 anos tive asma. Experimentei todos os tormentos de bronquite crônica, alérgica. Nunca me queixei. Somente tenho dito ao Senhor que eu não desencarne durante uma palestra. Logo depois dos bastidores, cheio de alegria, faço a viagem. E quando os amigos souberem, digo, também estava na hora, que é isso? Porque Jesus nos está chamando para o amor. É uma hora tão difícil, os relacionamentos são tão frágeis, as amizades tão sem consistência. É necessário que nós sejamos o exemplo, que o Cristo viva em nós, fale pela nossa boca, haja pelas nossas mãos, caminhe em nossos pés. Ele está de volta e escolheu-nos a nós para cantarmos o hino de alegria, a alegria da boa nova neste momento da transição. Que nos não deixemos perturbar, que não permitamos que as dificuldades nos entorpeçam, e que apesar dos desafios digamos, Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra, aureolada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta luta, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam suores e lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio,
e pelos pés, que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma favela, se é um ninho, um gramado de Douro, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores. Senhoras, senhores, por favor, não se levantem. Agora se sentem. Não terminou ainda a reunião de hoje. Aguardem alguns instantes mais, por favor. Divaldo estará autografando os livros. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.